Então, agora nós vamos aprender a fazer o molde base de uma manga. Para isso, a gente vai precisar tirar a medida total das nossas cavas, da frente e costa. Vocês vão lá no moldezinho de vocês, no molde base, e tirar a medida da cava. Dessa forma aqui, ó, com a fita métrica em pé, tá? Não assim, ela assim em pé, começando daqui do ombro até o final da cava, certo? Desse jeito. Dando a volta, fazendo o contorno certinho do desenho da cava. A minha cava da frente tá 7,5. Mas, vou ver agora a cava das costas. Coloca ela bem certinha. Vai segurando bem firme a fita, para não sair do lugar, tá bom? E vai fazendo a curvinha. 8,5 das costas. Então, 7,5 mais 8,5 dá o total de 16. Pronto. Feito isso, deu o total de 16, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar esse valor total, né, da cava de vocês. Vocês viram aí, somaram, aí vai pegar o valor da cava de vocês, vai dividir por 4 e multiplicar por 3. Tá bom? O valor total da cava de vocês, divide por 4, multiplica por 3. A minha deu 12. Então, eu vou colocar aqui 12. Esquadra bem certinho, para não ficar torta a margem que vocês vão traçar, tá bom? Deixa tudo esquadrado. Doce. Aqui eu fiz esse tracinho de 12. Agora eu vou pegar a minha volta da cava novamente. 7,5 mais 8,5, que dá 16. Você vai fazer isso aí com a cava de vocês, né? Vai pegar novamente o valor total das cavas e vai dividir por 3. Meu deu 5,3, tá bom? Então, eu vou pegar esse valor, o valor total que deu aí de vocês, vocês vão pegar e vai subir. Aqui, ó. Subir para a gente fechar um retângulo aqui. Então, meu deu 5,3, porque é da minha bonequinha, né, em miniatura. Conta os tracinhos, certo? Para ficar bem perfeitinha a cava. Para não ficar faltando, não ficar sobrando. Para a cava ficar, a manga ficar bem certinha, a manguinha de vocês. Pronto, sobe assim, ó, o valor que deu. E a gente vai fechar aqui esse retângulo. Faz com calma. Segura bem firme a régua para ela não fugir, certo? Feito isso, fechamos aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir aqui para ficar a parte da frente e ficar a parte das costas. Para a gente dividir, o que é que a gente vai fazer? A parte das costas, a gente vai deixar meio centímetro a mais que a parte da frente, certo? Então, aqui, ó, a minha dá 12, né? Aqui o comprimento, que aqui é o meu bíceps, tá?
Aqui embaixo é onde vai ficar o meu bíceps, que é a parte do braço, né? A circunferência do meu braço. Então, o meu tá dando 12 aqui. Então, já que eu quero meio centímetro a mais para as costas, o que é que eu vou fazer? Já que 12 dividido por 2 é 6, a minha frente vai ficar com meio centímetro a menos e nas costas meio centímetro a mais. Então, para as costas vai ficar 6,5, 6,5, e para a frente vai ficar 5,5. Então, eu vou marcar aqui, ó, 5,5 aqui embaixo e 5,5 aqui em cima. Deixa eu conferir com minha fita, porque se eu começar traçando com minha fita, eu tenho que finalizar com ela, certo? Para não dar diferença. Agora é só fechar, ok? Então, ficou maiorzinha para a parte das costas, aí a gente já coloca aqui um C, ou escreve o nome, costas, e aqui, frente, certo? Daí, o que que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse retângulo, fazendo aqui triângulos. Daqui da ponta, que aqui é onde vai ficar o nosso ombro, ó. Aqui é onde fica o ombro, certo? Então, daqui do nosso ombro, a gente vai descer, criando esse retângulo, esse triângulo aqui. Aqui e aqui. Deixa o papelzinho virado para vocês, tá? Esse triângulo aqui tem que estar para vocês, certo? Direcionado para vocês. Pronto, fechei aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente agora vai dividir esse triângulo aqui, tá certo? A gente vai dividir ele em 4 partes. Aí vamos dobrar, ó. Vamos colocar a nossa fitinha assim, bem aqui, tá? Antes a gente vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar o 1 centímetro e vai dividir aqui em cima, meio para cada lado, para a gente ver onde nosso ombro, tanto da parte das costas como da parte da frente, vai finalizar, tá? A nossa curvinha. Então, ficou meio para cá e meio para cá, certo? Acende aí, para vocês conseguirem visualizar também. Daí, eu vou dobrar minha fita ao meio. Dobrei. Chegando bem aqui no finalzinho, né, do meu triângulo que eu tinha feito, traçado. Vou dobrar e vou marcar o meio. Depois eu vou pegar minha fita e vou dobrar novamente ao meio, para marcar o terceiro, segundo tracinho. Daí vou pegar essa medida daqui, sabe o primeiro pontinho que a gente fez? Aí eu vou posicionar essa medida bem em cima desse meu tracinho. E vou colocar aqui. Tá bom? Aí, ó, dividiu em 4 partes o triângulo, né? 1, 2, 3, 4. Certo? A mesma coisa a gente vai fazer desse lado, viu? Vamos pegar aqui, ó. Posicionar nossa fita. Dobra ao meio. Ligando até o finalzinho lá. Marca. Depois dobra ao meio de novo.
e marca. Vocês fazerem dessa forma é melhor porque as medidas ficam exatas. Quando a gente coloca na calculadora, dá uns tracinhos a mais, né? Uns tracinhos a menos que a gente não consegue calcular. E aqui na fita dá para fazer isso. Pronto. Faz da mesma coisa, a mesma coisa, né? Pegou o valor, coloca em cima do primeiro tracinho que a gente fez para colocar a outra medida. E assim a gente conseguir dividir em 4 partes também. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, para a gente conseguir agora entender, vamos fazer o seguinte. Aqui, na parte da frente, vamos dizer que aqui é o ponto A. O ponto A. Certo? Esse aqui, o tracinho de dentro, ponto B. O ponto C, o do meio, o ponto D. E aqui o ponto E. Ponto E, certo? Aqui no topo, meio centímetro para dentro do da frente. Agora a gente vai vir aqui para as costas. Aqui é o ponto E, aqui do outro lado vai ser o ponto F. Ponto F. Aqui, esse daqui, o ponto G. Esse tracinho do meio, ponto H. Esse, o ponto I. E esse último aqui, né, que é a quina do nosso triângulo, ponto J. Só para a gente, na hora que eu estiver falando aqui, vocês conseguirem identificar qual pontinho eu estou falando, certo? Qual tracinho, onde a gente vai precisar alterar. O que é que a gente vai fazer agora? A gente precisa agora traçar as curvas para fazer a nossa manga, né? Então, a gente vai começar pela parte da frente, certo? Pela parte da frente. O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui pelo ponto B. Onde está o ponto B, a gente vai descer, tá? Vai descer 1 centímetro. Onde está o ponto B, a gente desce 1 centímetro, viu? Ok? Desceu 1 centímetro. Agora a gente vai para o ponto C. No ponto C, a gente vai subir, certo? No ponto C, a gente vai subir 1 centímetro. A gente vai subir 1 centímetro no ponto C. No ponto D, a gente vai subir 1,5 centímetro. Aqui no ponto D, a gente sobe 1,5. Então, revisando, na parte da frente, no ponto B, a gente desce 1 centímetro. No ponto C, a gente sobe 1 centímetro. E no ponto D, a gente sobe 1,5 centímetro, certo? Agora, a gente vai para a parte das costas. Na parte das costas, a gente deixa o ponto I exatamente aqui no lugarzinho dele, ok? Aqui, ó, o ponto H, a gente vai subir 1,5. No ponto H, a gente sobe 1,5. E no ponto G, a gente vai subir 2
centímetros. Minha letrinha ficou aqui na frente, mas acho que vai dar para vocês visualizarem. No ponto G, a gente sobe 1 centímetro, 2 centímetros. Então, revisando na parte das costas, no ponto G, a gente sobe 2, no ponto H, a gente sobe 1,5 e no ponto I, a gente deixa onde ele está. Ok? Agora, a gente vai pegar a nossa régua francesa, a nossa reguinha francesa, e vamos ligar esses pontos para a gente fazer a nossa manga. Aí, a gente vai vir aqui, ó, posicionando a régua dessa forma, bem aqui no finalzinho, na parte da frente, aqui no ponto A. A gente vai pegar a régua, vai posicionar aqui, ligando ao ponto B. Certo? A pontinha dela, deixando mais retinha, né? Uma curva, fazendo uma curvinha bem de leve. Certo? Aí vai ligar do ponto A ao ponto B. Agora, a gente vai pegar do ponto B, ligando lá em cima, onde a gente subiu 1 centímetro no ponto C. Vou pegar e traçar. Bem certinho. Tenta encaixar a régua da melhor forma possível, viu? Achei bom a parte de dentro da régua, mais curva. Então, eu liguei aqui, ó, do ponto B ao ponto C. Agora, eu vou do ponto C ao ponto D. Lembre-se que é importante estar bem curvadinho aqui, que nosso ombro, ele é curvadinho, né? Tem a dobrinha aqui do ombro, então o desenho precisa seguir esse mesmo padrão, né? Seguir a anatomia do nosso corpo. E agora, do ponto D ao ponto E, a gente liga. Do ponto D ao ponto E. Tá vendo como já tá se formando a nossa manguinha? Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai suavizar. A gente não deixa assim pontudo, não, tá? Nada pontudo a gente deixa. A gente suaviza aqui os nossos pontos, vai suavizando, fazendo curvinhas que a régua não conseguiu fazer, certo? E aí a gente faz isso manualmente. Deixa a mão leve para na hora de desenhar, seguir o movimento das curvas que é necessário ter. Então, esse aqui, ó, que a gente colocou aqui em cima entre o E e o F, é um limite que a gente tem da curva da nossa manga. Da cabecinha da manga, né? É um limite. Para não ultrapassar e nem curvar demais, né? Deixar ela exatamente na medida. Certo? Feito isso, a gente vai para a parte das costas. A gente vai ligar aqui do ponto F ao ponto G, fazendo a curvinha, seguindo bem certinho. Onde subiu aqui os 2 centímetros, né? A gente vai fazer isso. Depois do G ao H. E depois do H para o I e o J. Do H para o I
e do I para o J. Ele fica bem certinho aqui, o I, né? Sobe um tiquinho de nada. Certo? Daí a gente vai também suavizar isso aqui, ó. Pra curvinha, as curvas ficarem perfeitas. Certo? Suaviza bem certinho. Pra manga não ficar grosseira, né? A manga precisa ficar suave, né? Um movimento, um corte bem suave, delicado, né? Pra ficar com pontas. Pronto. Daí a gente vai colocar agora a nossa bainha, certo? Aqui é uma medida, ó, lembrando que aqui é uma medida de cabeça de manga, né? Se vocês quiserem deixar nessa medida, ok, vocês deixam. Se quiser aumentar ela, vocês podem aumentar também, certo? Aqui. Vocês podem aumentar mais 2, 3 centímetros, vocês decidem, viu? Vamos dizer aqui, ó, vou aumentar mais 1,5 centímetros. Aí eu venho de lá de cima, onde está o meu ombro, e vou descendo aqui bem retinho, ó, ligando esses pontos. Aí eu vou descendo reto aqui, tá vendo? Desci retinho. Vou ligar aqui só para não me perder. Fecha direitinho no esquadro. E daqui, onde está o meu ponto A, eu vou ligar aqui para baixo. Mas para ligar para cá, eu vou entrar 1 centímetro. Entre 1 centímetro de cada lado. Daqui de baixo e daqui. Depois dessa linha que eu tracei, né? E aí, do meu ponto A, eu ligo para cá. E do meu ponto J também. Certo? Aí eu aumentei a minha manga. Daí eu quero que minha manga já esteja com a bainha, né? Daí eu vou colocar o tanto de bainha que eu quero. Eu vou querer colocar aqui mais 2 centímetros de bainha, vamos dizer. Aí eu desço lá retinho no esquadro. Deixa eu esquadrar isso aqui que botou. Tem que esquadrar, viu? Se não esquadrar, vai dar errado. Como eu não esquadrei aqui, deu erro, tá vendo? E agora eu vou ligar. Eu sei que isso aqui é minha bainha. Então, eu coloco lá a bainha. Certo? Daí, agora, a gente vai cortar. Vamos cortar a nossa mão. Primeiro, eu vou cortar aqui, ó. Esse excesso de papel. Tirei o excesso de papel, né? Daí, eu vou cortar aqui, ó, o contorno da minha manga primeiro.
Pronto, cortei o contorno da minha manga, né? Vou tirar esse excesso aqui de papel que ficou da minha bainha. Vou deixar bem certinho onde tá. Daí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar tirando, colocando a minha bainha para dentro, né? E deixando a quantidade que eu escolhi para minha manga. Vou dobrar. E agora sim eu vou cortar aqui as laterais, onde está o meu ponto A e o meu ponto J, né? Onde eu entrei aqui, ó. Desses dois lados. Aí agora sim eu vou cortar. Depois que eu dobrar a minha bainha. Por que isso é importante? Vocês vão ver agora na hora do corte. Então, de um lado. De outro. Olha só por que é importante a gente fazer isso. Tá vendo como ficou as pontinhas aqui, ó? Inclinadinho? É importantíssimo a gente fazer isso, porque quando a gente for fazer a nossa bainha, deixa eu colocar aqui que um lado ficou um pouquinho mais curtinho aqui, dá diferença na hora da dobra. Não usei o esquadro, foi aceita, né? Isso que é importante usar o esquadro para ficar perfeito, tá? Então, aqui, ó. Por que é importante a gente cortar dobrada a bainha? Porque na hora que a gente for fazer a nossa bainha, não faltar tecido. Aqui nas laterais, ó. Para não acabar faltando tecido e aí ficar repuxando a bainha. Se a gente não tivesse dobrado antes, ela ia ficar assim, ó. Tá vendo? Faltando tecido aqui, ó, nas laterais. Mas como a gente fez isso, conseguimos ter tecido aqui para na hora de fazer o acabamento da nossa peça ficar perfeita. Tá bom? E aqui, quando vocês passarem para o tecido, especifiquem onde é frente, e onde é costa, né? E aí, o que é que vocês podem fazer? Fazer um pique. Dobrar a manga, depois do corte, fazer um pique aqui. E vocês vão ver, né, que aqui é o ombro. E vocês vão posicionar exatamente na costura certinha, onde é o ombro, e especificar no tecido, né, com a marcação, a caneta que apaga com calor do ferro, né, a caneta invisível, com o giz, com o lápis de alfaiataria. E aí, é só escrever frente e costa, para vocês saberem onde vai colocar o tecido. E depois, vocês vão conferir, ver se tá ok. Será que minha manguinha tá certinha? E vão lá e conferem a manga de vocês. Aí vocês vão encaixando, ó, essa aqui é minhas costas, essa aqui é minha frente, né? Então, ó, vai encaixar bem certinho, ver se tá, ó, perfeita, tá vendo? Vocês vão fazendo a curvinha certinha, ver se tá ok. Confere assim, diretamente no molde. Minha frente, agora as costas. Confere assim, diretamente no molde. Ou vocês conferem com cálculo, certo? Ou vocês conferem no cálculo. E é tirando essa medida aqui, em pezinha. A minha lembra que deu 16? Então, a minha tem que dar aqui 16 também, ou mais um pouquinho, né? 1 centímetro a mais. 1 centímetro a mais é melhor ainda, que dá uma certa folga, né? Para você conseguir fazer embebedar aqui um pouquinho na manga, né? E deixar
a manguinha perfeita. Então, ela vai ficar com 1 centímetro a mais, ou 2 é o máximo, tá? Que pode ficar quando você fazer isso aqui, ó. Fazer esse cálculo. A minha manga foi 16, né? A minha cava total, então aqui a minha tá dando 17. Então, tá ótimo, tá perfeito. Então, se o de vocês der 1 centímetro a mais ou 2, tá perfeito, tá excelente. Se der a mais, é necessário refazer a modelagem e ver onde vocês erraram, tá bom? Mas é isso